Agora sim. Fala, galera. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. A gente tá aqui no sabadão de manhã começando, a galera chegando aí. Tô com essa fera aqui. Pô, não tem nem palavras pra definir. Minha amiga pessoal. Sem dúvida nenhuma, é uma das maiores referências da medicina esportiva no Brasil. É raro, cara, difícil você ver um profissional entregar tanto resultado quanto essa aqui entrega para os pacientes dela. Eu sou um paciente dela e eu posso falar claramente aí que tive mudanças radicais na minha vida. E ela é uma pessoa extremamente dedicada à área acadêmica, já deu aula, hoje está trabalhando nas maiores clínicas aí do Brasil, na Care Club. E, cara, o tema que a gente vai abordar aqui, né, Flavinha? Eu acho que poucos temas são tão polêmicos, tão controversos. É nego dando palpite de tudo que é lado, de tudo que é canto, sempre visando, acho que alguns interesses, algumas coisas assim, galera chegando aí. E, bom, e a gente tem uma horinha aqui para tirar algumas das principais dúvidas com relação a esse tema, porque sem dúvida nenhuma, já sendo redundante, a Flávia vai massacrar tudo que a gente tem de questionamento. E aproveita, cara, aproveita essa uma horinha que a gente vai ter agora, porque a gente tá com uma fera, uma referência gigante aqui do nosso lado. Então, Flavinha, obrigada, Beto. Olá, bom dia a todos. E eu tenho as mesmas palavras pro Beto. Acabamos de treinar, né? O Beto acabou de me dar um treino. Meu professor aí, super parceiro. Fenômeno, a gente conversa beça tecnicamente nas aulas, além de treinar, troca muita figurinha boa, eu também, sempre assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, isso é o mais legal. E eu amo esse tema, na verdade a minha formação é em clínica médica, eu sou médica, trabalhei com clínica e fiz medicina do esporte porque sempre gostei de me exercitar, sempre fiz muito exercício desde novinha. E quis entender como é que funcionava toda a fisiologia, o que acontecia com o meu corpo quando eu me exercitava. E aí eu fiz medicina do esporte. Fiquei absolutamente encantada com todos os benefícios do exercício físico para a saúde, a parte clínica e com a parte de performance. E aí fiz nutrologia, clínica esportiva e trabalho fiz medicina do esporte em 2003 e nutrologia em 2007. Desde então trabalho especificamente com essa área, tanto em saúde, exercício e performance, exercício e alimentação e suplementação. Então é uma área que eu amo, me dedico pra caramba, estudo a beça e é uma área de muito interesse. Então adoro falar sobre isso, que vocês perguntem tudo que vocês queiram saber e tudo que eu puder responder da forma mais técnica e científica, a gente discute aqui. De uma forma geral, assim, eu vou comentar o que as pessoas mais me perguntam em consultas e o que as pessoas mais têm interesse em saber, né? Quais são as estratégias de alimentação associadas a treino? E como tudo hoje, né, a gente tem uma tendência, que bom, né, finalmente, de individualizar, personalizar todos os tratamentos que a gente tem, ou treinamentos, as estratégias, porque a gente sabe que as pessoas têm funcionamentos bioquímicos, heranças genéticas distintas. Antes de eu te perguntar, eu já queria entrar nesse assunto, porque eu já queria entrar de solo nesse assunto. Você já tá meio que antecipando as coisas, porque, cara, quem conhece a Flávia sabe que essa aqui tá sempre aqui, ó, acelerada. Flavinha, era isso que eu queria te perguntar já antes de você entrar, só levantar a questão pra galera entender bem qual é o contexto aqui. Cara, hoje a geração Instagram, cara, a galera posta uma dieta e todo mundo segue aquela dieta daquela galera que tá postando. Ah, porque funcionou comigo isso, todo mundo quer copiar a alimentação. E você já estava antecipando esse questionamento. Funciona uma mesma dieta para todo mundo? Com certeza não. Na verdade, as estratégias elas têm que ser individualizadas porque as pessoas têm heranças genéticas diferentes, estilos de vida diferentes, né? Hábitos diferentes e objetivos diferentes. Perfeito. Então, uma estratégia que funciona bem para uma pessoa, certamente não é a melhor estratégia, por mais que até possa funcionar, para todas as pessoas, né? Claro que algumas têm padrões muito similares num grupo de pessoas e por isso ficam mais em evidência, mais na moda, mas com certeza a individualização é a chave do sucesso no resultado, porque vai ter a ver com as suas características, com os seus treinos, o que muda muito a abordagem da alimentação e da suplementação, e com o seu momento, o seu objetivo no momento, né? Então, por exemplo, se a gente puder, na verdade a principal mensagem é: busque uma orientação. Calma que tá tudo bem, galera. Estamos aqui ainda, não caímos, é só o celular.
Depois desse treino, quase caindo, mas ainda não caiu. Busque uma avaliação, por exemplo, médica, busque uma orientação de nutricionista, busque um profissional de educação física capacitado, que estude, porque certamente o seu resultado vai ser otimizado. Por mais que as pessoas falem, mas eu comecei a seguir alguma estratégia de alguém de mídia social e também tive algum resultado. Sim, não quer dizer que seria o melhor resultado que você poderia ter. Porque as pessoas fazem tanta besteira no dia a dia. E se você não tem nenhum quando você já tem, exatamente, né? Então, você inclusive pode ter umas falácias, muitas falácias em relação nessa área. E eu recebo muitos pacientes que falam de substituição de alimentos pela questão do leite, da proteína do leite ou do glúten. Não que eu vá entrar nesse mérito. Não, vai entrar sim. Só que faz substituições que não valem a pena. E, na verdade, se a estratégia dela não for imunológica, não for saúde, prevenção, for simplesmente uma estratégia de emagrecimento, e o emagrecimento dela não for por inflamação crônica, por intolerância alimentar, ela não vai ter resultado nenhum e gera frustração. Então, as abordagens têm que ser individualizadas. Não, perfeito. Esse é o principal recado, assim, é o principal ponto. Procure orientação profissional e individualizada. E aí vamos entrar já nas coisas interessantes que a gente tem dessa área, que são muitas, né? De uma forma geral, Beto, se a gente puder falar algo que seria interessante para praticamente todo mundo, é que o exercício físico de intensidade, ele requer como combustível principal o carboidrato. Então, quando a gente pensa em estratégia carbofóbica, exatamente. Quando a gente pensa assim, em estratégia de alimentação, o que as pessoas sempre querem saber é assim, o que é pré-treino, né? Qual o melhor pré-treino, qual o melhor intra-treino, precisa de estratégia intra-treino, qual o melhor pós-treino. Então, de uma forma geral, se a gente puder exemplificar numa dieta mista, básica, equilibrada nos macronutrientes de energia, né, que a gente tem, que são basicamente gordura, carboidrato e a proteína, que na verdade não é para ser fonte de energia, ela é estrutural para formar as nossas células, né, nossos músculos. A gente teria como estratégia básica o uso de carboidratos complexos no pré-treino, como nutriente fundamental, e a gente teria como pós-treino o carboidrato, que pode ser de absorção mais rápida, porque o corpo está mais apto a receber esse carboidrato de absorção rápida no pós-treino, por todos os benefícios que a contração muscular gera no metabolismo do carboidrato, da glicose, né? Isso é uma coisa interessante, a gente sabe que o músculo não é simplesmente estrutural hoje, a gente já considera o músculo como um órgão endócrino, é uma parte do corpo que gera efeito em outras partes, né? Então, uma contração muscular, ela facilita a captação de glicose, ela facilita mecanismos de saciedade cerebrais, ela gera mecanismos em outros órgãos. Então, o pós-treino imediato, né, voltando para o que a gente estava falando, o principal nutriente seria o carboidrato para parar o catabolismo do treino, mas a proteína passa a ter uma função mais primordial, mais importante no pós-treino do que no pré-treino, tá? Então, juntar carboidrato com proteína no pós-treino seria a estratégia padrão, mais interessante, genérica. Mas aí, não, beleza, terminei aqui, depois eu vou te levantar a questão que a galera vai gostar. Claro, várias. E tem vários detalhes, vários desdobramentos aí. Desdobramentos, com certeza. E no intratreino, né, que é durante o treino, se for um treino contínuo e de intensidade pelo menos moderada, e se a preocupação for performance, se o treino passar de 60 minutos, passar de 1 hora, para que a gente não perca performance, a gente faz entre 25 e 30 gramas de carboidrato por 40 minutos de treino, podendo chegar a 60 até 90 gramas, o que é muito difícil. 25 a 30 gramas. Um sachê de gel tem isso, uma banana grande. De treino contínuo e intenso, se for passar de 1 hora. Mas aí falando de aeróbico. Pode até ser um treino intermitente, um jogo de vôlei, futebol, não precisa ser um aeróbico contínuo, mas é um treino de moderada a alta intensidade em que você não quer perder performance. Por quê? Porque durante o exercício a gente vai consumindo o glicogênio muscular, que é o carboidrato, a reserva de carboidrato imediata que a gente tem no músculo. E se você tiver sempre um consumo de carboidrato, você não deixa esse glicogênio ser depletado tão rapidamente. O que acontece?
O exercício, já tiveram algumas conversas aqui sobre exercício. O exercício estritamente aeróbico, que é de intensidade mais baixa e mais contínuo, ele queima prioritariamente gordura. Mas quando a gente tem uma intensidade moderada para alta, um treino de musculação, um treino de crossfit, um vôlei, um tênis, um HIIT, um treinamento na esteira, mas que seja intervalado, toda vez que a intensidade fica acima do limiar anaeróbico, que é um termo mais técnico, mas uma intensidade que você fica ofegante, é uma intensidade mais alta, a gordura não é suficiente, você passa do seu limite aeróbico e aí você entra no anaeróbico que consome carboidrato. E claro que a glicose que tem no sangue não é suficiente para isso. E aí você começa a usar o glicogênio do músculo e ele é limitado. A gordura no corpo, mesmo em pessoas magras com percentual de gordura muito baixo, a gordura no corpo é praticamente ilimitada em termos de energia. Mas o carboidrato não, ele é ilimitado. E aí se você começa a consumir esse glicogênio do músculo sem repor, é quando a gente quebra, entra em fadiga e não perde coordenação, é quando um jogador de futebol faz aquele pênalti e isola a bola, né? Um dos mecanismos aí, se você entra em fadiga muscular, acumula ácido lático e quebra, e perde desempenho. Então, o intratreino básico seria esse. E aí... Você resumindo, seria 25 a 30 gramas de carboidrato a cada 40 minutos, se for passar de 1 hora. Ótimo. Então seria carboidrato complexo, 25 a 30 gramas num treino acima de 60 minutos, se for treino menor, basta água. É bom falar que o carboidrato complexo é melhor. Pré-treino é o complexo. Por quê? Porque quando a gente usa um carboidrato de rápida absorção, que são os carboidratos simples, né, que não tem fibra associada, por exemplo, mel, açúcar, alguma coisa doce, ou pão branco, a absorção deles é muito rápida. Eles viram glicose muito rapidamente na corrente sanguínea. E isso pode dar uma hipoglicemia reativa. Você aumenta a glicose do sangue, aí com isso o pâncreas percebe esse aumento, libera mais insulina. Quando você soma o efeito da insulina mais alta com o exercício físico, a queda da glicose é mais abrupta do que deveria. E por mais que a pessoa não faça uma hipoglicemia real, de desmaiar, ou de ter uma medida realmente abaixo de 70 de glicose no sangue, o atleta, ou mesmo o atleta amador, o praticante de exercício físico, muita gente já deve ter percebido isso, sente aquele bode, aquela fadiga com 5, 10 minutos de exercício, porque você soma o efeito da liberação de insulina pelo carboidrato de absorção rápida com o efeito hipoglicemiante do exercício. Então, pré-treino sempre é muito bom o carboidrato de absorção lenta, que tem a fibra, aveia, fruta e, claro, se você fizer misturas, você consegue pegar um carboidrato que seria de absorção rápida e transformá-lo em absorção lenta. Então, por exemplo, tapioca tem uma absorção rápida. Se você coloca chia, passa a ter uma absorção mais lenta. Se você colocar fibra e gordura, você alentece a absorção do carboidrato. Então seria isso, carboidrato de absorção lenta, intratreino, se passar de 1 hora de intensidade a cada 30, 40 minutos, 25 a 30 gramas, e pós-treino, carboidrato com proteína. Então esse é um básico, um basicão. Então deixa eu aproveitar o gancho aqui, não, ótimo. Porra, a galera gosta dessas informações assim. É isso. Então eu não sei qual o desdobramento, mas deixa eu já aproveitar esse gancho, Flavinho. Porque primeiro, antes de perguntar de qual whey é melhor, vou perguntar se o whey é bom. Tá. O whey é bom? O whey é ótimo. É ótimo. O whey é a proteína do soro do leite. A mesma proteína, quando pegam e fazem o coalhado do leite, o soro, o líquido que decanta ali, que sobra do leite, é o que usam para fazer a ricota, por exemplo, e é o que se extrai para fazer o whey protein. O whey protein é o soro do leite. Ótimo. Qual na verdade tem formas de fazer esse filtrado do whey. A respeito de ter um carboidrato pós-treino é importante. Então, o whey isolado, ele perde em qualidade em relação ao whey que não é isolado? Excelente essa pergunta. Porque é uma pergunta que todo mundo faz e é interessante. Porque o isolado não é mais caro, é bem mais caro. Sim, então, vou explicar primeiro os tipos de whey que a gente tem e por que essa estratégia do whey pós-treino. Então, a gente tem formas de extrair o soro do leite. Né? Tem o concentrado, que é simplesmente filtração, e aí ele tem mais resíduos de lactose, de gordura. A técnica para extrair não é tão precisa e refinada. Aí a gente tem o isolado, que é por cargas elétricas, e aí você consegue não ter a lactose, não ter resíduo nenhum, exceto a proteína.
E a gente tem o hidrolisado, que além de ter essa proteína mais pura, você ainda quebra a proteína em frações menores. Por quê? Porque com isso você aumenta a velocidade de absorção, você absorve ele mais rápido. Então tem realmente uma melhor absorção no hidrolisado. Tem, e tem uma outra vantagem. Eu já ouvi muita gente falando que não, que comprar o whey hidrolisado é jogar dinheiro fora. Então, tem uma vantagem na absorção mais rápida e tem uma vantagem na questão de alergia alimentar, que a proteína isolada do leite dá pouca, mas o fato de ser hidrolisado tem uma tolerância melhor. São partículas menores de proteína que entram em contato com o nosso corpo. Só que, se você é um atleta de elite, por exemplo, um lutador que faz 3 treinos ao dia e tem que comer 6, 10 mil calorias e repousar e recuperar rapidamente o seu músculo entre um treino e outro, essa velocidade de absorção se torna mais importante. Se você é uma pessoa que vai para academia para manter sua saúde, sua massa magra, faz um treino de força 3, 5, 7 vezes na semana, de 45 minutos, 1 hora, faz um pouco de aeróbico e quer uma boa proteína pós-treino, não faz muita diferença mesmo. Os estudos mostram que não faz diferença. Você absorver em 30, 40, 1 hora, não vai impactar no seu resultado. Então é jogar dinheiro fora para quem não tem essa demanda de uma absorção ultra rápida, tá? Então acaba sendo uma estratégia mais comercial do que efetivamente trazer um ganho real. Agora, você tem uma intolerância importante à lactose, você não vai usar o concentrado, vai usar o isolado, né? Enfim, então depende de para quem é realmente vantajoso. Uma outra questão é o timing, né? É o tempo no pós. Deixa eu só fazer um comentário. Que a galera termina o treino. Tem alguns alunos que assim, o cara já terminou o treino, antes de se despedir, o cara já tá aqui bebendo whey, porque se demorar 10 minutos, ele já churriu. Acha que não valeu ter treinado. Essa pergunta é ótima, cara. Essa é maravilhosa. Se puder já esclarecer isso aí. Eu só vou fazer um comentário antes, que eu comentei que realmente o whey é ótimo. Por quê? Porque o whey é uma proteína, mesmo concentrado, sem resíduo de gordura e sem resíduo de carboidrato. Ótimo. Mas não é insubstituível. Se você comer clara de ovo, se você comer um peito de frango desfiado, se você comer qualquer outra fonte proteica, outra coisa que eu ia te perguntar em relação a isso, porque tem a galera que prefere comer do que tomar whey. Com certeza. Mas aí o cara vai muitas vezes para uma proteína gorda também. Esse é o ponto. Na verdade, então, esse a gordura atrapalha a absorção? Atrapalha. Na verdade, a gordura vai fazer a absorção ser mais lenta e, na verdade, é uma gordura a mais que você está consumindo. E Entendi. Como as melhores fontes de proteína são as fontes animais para esse pós-treino, toda fonte animal, exceto a clara de ovo pura, vai ter gordura e que a principal gordura da fonte animal é saturada. Então você agrega uma gordura saturada ao cardápio que tem que ser bem dosada. Veja bem, não é fundamental ser whey, pode ser ricota, pode ser clara de ovo, pode ser frango desfiado. É só calcular essa gordura que vem junto na sua estratégia nutricional. E saber que se você usa o whey, você não tem esse risco de ter a gordura associada. Então é estratégico, tá? Perfeito. É só para dizer assim, não é superior a uma carne, uma proteína de verdade. Como tem as proteínas veganas também hoje, porque na verdade tem um movimento hoje, não só pela questão humanitária e preocupação com o planeta e em relação ao vegetarianismo e veganismo, como a preocupação também em diminuir a ingestão de fontes animais proteicas por toda uma questão associada a doenças crônicas não transmissíveis, risco de câncer. Então tem também as proteínas veganas, que são ótimas fontes de proteína pós-treino também. Mas tem um valor biológico? Essas Menor. Mas dá para um atleta vegetariano vegano hipertrofiar, render bem, performar, ser bem calculado, se a caloria total do dia é bem distribuída, se o pré e pós-treino são estratégicos, se tem carboidrato junto para otimizar a absorção, que o carboidrato melhora a absorção da proteína. Se você faz com consciência, com certeza é seguro e dá para fazer de uma forma interessante. Isso é tranquilo. Tá? E aí você me fez uma pergunta em relação ao whey timing. Timing, exatamente. Boa. Então, o que acontece? Eu adoro falar sobre isso. O timing do pós-treino, como no pré-treino, que já teve aqui uma conversa sobre exercício em jejum, né? O timing do pós-treino, ele é absolutamente
variável de acordo com a sua estratégia, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que no pós-treino imediato, você tem uma facilitação muito grande. Bem, só uma questão fisiológica interessante. Toda vez que a gente faz o exercício, a gente entra num estado catabólico, é um estado de quebra de tudo. A gente quebra a gordura do tecido adiposo, então é uma lipólise. A gente entra no estado de quebra do glicogênio muscular para energia. E a gente, infelizmente, também entra no estado de proteólise, de quebra da proteína. Então, tem uns estudos interessantes com cateterização arterial e venosa em atletas jovens em musculação, mostrando que o conteúdo de aminoácidos fica altíssimo durante uma sessão de exercício, tá? Então, você entra em quebra das três estruturas que a gente tem no corpo. O que a gente quer no pós-treino é manter o catabolismo, manter a quebra para otimizar a perda de gordura? É uma pergunta e é uma estratégia. Não, essa pessoa ela perde massa com muita facilidade, ela quer hipertrofia, então ela não quer catabolismo além daquele período de treino, ela quer interromper o catabolismo e começar o anabolismo, que é a construção, é repor o glicogênio muscular, infelizmente parar de perder gordura do tecido adiposo naquele momento e ou fazer esses aminoácidos que estão na circulação voltarem para o músculo. Aí essa pessoa tem que fazer uma estratégia nutricional imediatamente após o treino. Quanto antes, melhor. Então, se é uma pessoa catabólica que objetiva ganho de massa e tem uma facilidade em perder, aí sim, quanto antes, melhor. E esse nutriente que já é responsável por interromper o catabolismo e começar o anabolismo é o carboidrato. Não, ótimo. Tá? Então assim, basta, digamos, desculpa te cortar, basta uma banana, já começa a alterar o processo. Perfeito. A questão é, a gente hoje sabe que quando a gente ingere um volume proteico em torno de 25 a 30 gramas de uma vez, que é mais ou menos uma medida de whey protein comercial, já é suficiente para estimular a insulina, que é o hormônio mais anabólico que a gente tem, e alentecer e desacelerar o catabolismo e começar a otimizar via mTOR, que é uma sinalização celular, a hipertrofia muscular. Então, muitas pessoas que querem ganhar massa magra, mas não querem também perder essa lipólise mais acelerada do exercício, ao invés delas combinarem carboidrato com proteína no pós-treino, elas fazem só a proteína pura, entre 25 e 30 gramas, porque a gente já sabe que já gera um estímulo de insulina e já freia a perda de proteína muscular e já começa a estimular a hipertrofia. Então, se você tem o objetivo de ganhar massa magra, mas também quer perder gordura, você pode fazer só a proteína no pós-treino. E aí tem que individualizar, porque se a pessoa ainda assim tem mais dor muscular tardia, melhor botar um carboidrato. Se ela faz isso e não está tendo ganho de massa satisfatório, melhor botar um carboidrato. Se ela vai fazer um segundo treino no dia, aí tem coisas muito legais para eu falar. Já posso falar? Pô, lógico. Tô atropelando. Até porque hoje a maioria da galera que gosta, né, treina em 2 períodos. Exatamente. O cara faz cardio num horário e faz treino de força em outro horário, enfim. E aí é super interessante porque tem algumas questões a serem consideradas. Se você vai fazer um segundo treino no dia e você precisa de uma ótima recuperação muscular, tem mesmo que fazer a combinação de carboidrato com proteína, tá? Mas, se você vai fazer um segundo treino no dia, ou, por exemplo, você faz, atendi um paciente ontem que era assim, ele faz musculação à noite, terça e quinta, e quarta e sábado ele corre de manhã. Só que ele não era um paciente que precisava muito de hipertrofia, ele estava querendo melhorar a performance no aeróbico. Uma das estratégias que a gente pode fazer, ele ia ter quase que só 12 horas de intervalo entre o treino de força e o aeróbico. E existe uma estratégia que a gente pode fazer, que é o train low, que é você começar um treino aeróbico com baixo glicogênio muscular. Tá? Então, o que seria isso? Você usa o treino de musculação para consumir o glicogênio do músculo, tá? Para exaurir, para desgastar mesmo, acabar com a fonte energética do carboidrato muscular.
e não faz uma boa recuperação de carboidrato no pós-treino. Deixa o músculo pobre em carboidrato naquele pós-treino. E faz o aeróbico horas depois, né? 6, 10, 12 horas depois, começando com glicogênio já baixo, né? Que é o train low, você vai ter um treino com baixo glicogênio. Quando a gente faz isso, a gente força o músculo a usar vias energéticas que otimizam o consumo de gordura. Por quê? Porque isso gera por um período uma sinalização intracelular de alerta, de baixa energia, tá? Que é a MPK, você estimula a MPK. Então o músculo percebe que está em privação de energia e com isso ele começa a usar maquinários que otimizam o que a gente valoriza muito hoje, que é a mitocondriogênese, né? É você ganhar novas mitocôndrias e não seria hipertrofiar, seria melhorar o maquinário das mitocôndrias que você já tem. A mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula, que faz exatamente o metabolismo aeróbico, o consumo de oxigênio, a queima de gordura. E está muito associada, quem tem fibras musculares muito ricas em mitocôndrias e com metabolismo aeróbico alto, a gente sabe que são pessoas que são metabolicamente melhores, têm desempenho melhor no exercício. Isso está muito associado a menor risco de doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, obesidade, inclusive câncer, e até uma sobrevida maior. Então, quem tem um alto consumo de oxigênio consegue fazer essa metabolização boa de gordura nas mitocôndrias, costuma ter uma associação com melhor saúde e menor risco de doenças. Então, você fazer esses treinos com baixo glicogênio em alguns momentos da semana pode ser uma estratégia muito interessante para otimizar o seu potencial aeróbico em outros treinos. E aí só um dado muito importante. Esses treinos que você faz já começando com glicogênio baixo, você não vai objetivar uma super performance naquele momento. Ótimo. Você está objetivando a base, o preparo, o estímulo muscular. E quando você for dar a paulada de um treino intenso, de um treino longo, você otimiza o carboidrato. Exatamente. Não tem como. Entendeu? Então, tem nem sentido o cara fazer uma aula de crossfit no estado desse, por exemplo. Sim, não. Você pode usar o crossfit como preparação para consumir o glicogênio para o outro treino. Perfeito. E depois você faz um treino menos intenso. Até porque o músculo, ele gasta mais energia para relaxar. A contração é mais fisiológica, a energia para a questão do cálcio intracelular é para o relaxamento. Então, uma das principais coisas que acontecem quando você faz treino intenso, com muita privação de energia ou de carboidrato, é o risco de câimbras e contraturas. Então, aumenta muito o risco de lesão você fazer treinos de alta intensidade com privação de carboidrato, desde que você não esteja treinado para isso. E aí eu não estou entrando ainda nos atletas keto, nos atletas cetogênicos, que é uma outra questão muito legal também, tá? Mas esse cuidado, então assim, já falei pra caramba, já serve para mostrar assim, quantas estratégias a gente tem. Poderia encerrar a live já aqui. Dá para escrever, é um livro. Mas já dá pra ver assim, quantas estratégias diferentes a gente tem. Rapidinho, cara, a galera tá perguntando teu Insta ali, Flavinha, fala logo pra galera aí. Meu Insta é o doutora, DRA, Flávia, Pinho. Eu tinha só Flávia Pinho, mas clonada, uma catástrofe, eu tive que abrir esse outro. Vai falando aí que eu vou digitando aqui. Tá. Posso falar? Tá me falando aí? Tá. Então, assim, é muito interessante ver como as estratégias mudam de acordo com o objetivo e de acordo com o indivíduo. Já que eu falei da cetose, e hoje tem muita gente em estratégia cetogênica, vou entrar um pouco nisso. Eu, particularmente, gosto bastante do que eu estudo hoje sobre dieta cetogênica. Rapidinho, desculpa. Doutora underline, Flávia underline Pinho. Beleza. A galera tá pirando aqui, Flavinha. Esse tema é maravilhoso. Essa live merece ser salva. Quanto tempo temos? Cara, quanto tempo porque eu vou falar um pouco da estratégia cetogênica e depois eu vou falar todas as lives são salvas, hein, galera? Maravilha. Todas as lives, a galera tá perguntando, a galera tá falando aqui que essa live merece ser salva. Opa, muito bom. Mas todas já estão salvas e quem participou da campanha tá recebendo os links aí. Maravilha. Não percam as próximas campanhas. Já te botei mais essa.
Então, em relação à cetose, a estratégia cetogênica foi uma estratégia médica iniciada há muito tempo atrás, na verdade, com o objetivo de tratar crianças que tinham epilepsia refratária, porque os médicos observavam que em privação de carboidrato e o aumento de corpos cetônicos tinha uma estabilização neuronal que tirava as crianças de crise epilética de difícil controle, tá? E aí, com isso, observavam que os indivíduos emagreciam, perdiam um bom conteúdo de gordura corporal, e aí veio a geração do Atkins, enfim, e aí vários desdobramentos de dietas low carb sucessivas, né? Tanto do CAN, enfim, que controvérsia europeia, depois as estratégias voltadas para CrossFit com o Roll30, que tem fases cetogênicas, depois não. Então tem muita coisa, né? Quando você pensa em low carb, tem uma gama enorme. Mas o processo de cetose, na verdade, em que ele consiste? Os nossos neurônios, eles só consomem, o músculo ele consome carboidrato na forma de glicogênio, de glicose, ele consome pouco de proteína, na verdade a proteína vai para o fígado para formar glicose, e ele consome ácidos graxos, que vem da gordura. O cérebro não consome ácido graxo, o cérebro ele consome glicose e corpos cetônicos, que derivam da nossa gordura depois de passar no fígado, tá? Então, quando a gente faz um jejum prolongado, não vou falar de jejum hoje que não vai dar tempo, essa é outra live, a gente fala também. Já vai falar de jejum. Se a gente faz um jejum prolongado, mesmo não intencional, ou se a gente retira o carboidrato da dieta abaixo de 50 gramas de carboidrato total da dieta, o cérebro sente falta, né? A gente fica com um pouco de dor de cabeça, fica um pouco irritado, e quando o cérebro começa a ter um sofrimento, né, digamos assim, leve, o corpo entende que tem que produzir os corpos cetônicos, porque você não vai ofertar para ele a glicose. E aí começa uma perda, né, uma quebra de gordura mais acelerada, para que esses ácidos graxos vão para o fígado transformar em corpos cetônicos. E aí você já deve ter percebido que se a gente fica em jejum muito prolongado, fica aquele hálito, né, um pouco cítrico de maçã, que é a acetona. Na verdade, é quase que a gordura saindo em forma de corpo cetônico. É isso, né? É a acetona que a gente exala porque ele é volátil. Um dos corpos cetônicos que é volátil, é o único volátil. Então, assim, esse é o processo de cetose. Por que ele pode ser uma estratégia interessante e por que caiu nas graças quando a gente objetiva emagrecimento? Primeiro, porque quando a gente produz corpo cetônico a partir da gordura e o cérebro começa a consumir o corpo cetônico como fonte de energia, a gente entra num estágio de saciedade. É como se o cérebro entendesse que não precisa mais comer, porque ele consegue pegar a gordura, transformar em corpo cetônico e ficar nutrido. Então as pessoas ficam saciadas. Isso é muito confortável. Fazer dieta com fome é muito ruim. Juntar a fome com a vontade de comer é pior ainda. Então você fica com pouca fome ou sem fome. Então isso já agradou muito. Repete aí pra mim, por favor. Só esse finalzinho. Quando o cérebro sofre pela falta da glicose, mas a gente começa a produzir os corpos. Por exemplo, você vai sair para almoçar. E aí o almoço está demorando, você começa com aquela dorzinha de cabeça, aquela impaciência que vai dando, o almoço não vai sair. Caso clássico. E aí, de repente, não saiu para almoçar, atrasou, de repente a fome não passa. Sim. Você fica assim meio de boa, meio fraco, mas a fome passa. Exatamente. Porque a gente começou a produzir corpo cetônico para salvar os neurônios. Então o cérebro consegue... por isso que a galera consegue suportar um jejum. Um jejum, exatamente. Você se adapta, você treina o seu neurônio, isso é absolutamente treinável. O que substrato de energia você vai consumir mais é treinável, né? Tanto no músculo quanto no cérebro. Você se adapta e se desadapta. É só fazer. Algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos, mas tem uma adaptação, uma plasticidade. E aí o cérebro para de enviar sinalizações de fome. Você fica mais saciado porque o cérebro percebe que você tem energia no corpo. É só pegar a gordura, que é feita para estoque de energia, quebrar em corpo cetônico que o cérebro consegue funcionar, né? Então esse é um dos pontos principais da dieta cetogênica, ter tanta adesão, é você não ficar saciado. E a outro motivo, e esse é um motivo que nos estudos é um motivo mais recente, de alguns anos para cá, 5, 6 anos para cá, e que vem saindo mais estudos mostrando isso, e a gente não acreditava nisso, é que como o cérebro entende esse caminho de queimar gordura para produzir corpo cetônico,
você perde mais gordura do que massa magra nessa abordagem de dieta. Então, o que a gente achava antigamente, vai tirar o carboidrato, vai perder músculo. Não necessariamente. Se for uma estratégia bem conduzida, com a intensidade de exercício adequada para a estratégia de dieta, o que você tem é uma perda expressiva de conteúdo gorduroso no corpo e preservação de massa magra. E aí, claro que, como sempre, desde que eu comecei a falar, individualização, se você fizer uma estratégia cetogênica e fizer um exercício de alta intensidade é individual, o que é alta intensidade para mim, não é para o Beto, não é para você. Perfeito. Se você fizer uma estratégia de alta intensidade em privação de carboidrato, por mais que você tenha todo esse mecanismo de quebra de gordura preferencial, pela questão hormonal de estresse, de aumento de cortisol, aumento de adrenalina, você pode sim ter uma perda de massa magra. Então, se você quiser fazer uma abordagem cetogênica por saúde, porque está com a glicemia alta, porque está com importante, né, Flávia, você falar isso aí, cara, ele já entra numa questão muito básica mesmo. Porque muita gente quer perder peso de uma forma tão radical e o cara, ele muitas vezes entra numa situação dessa, perde peso de uma forma exorbitante, 10 quilos em uma semana, mas o cara tá perdendo coisa que é muito boa para a vida dele. Né? Preciosíssima, inclusive para manutenção do peso, que é a massa magra. Exatamente. Né? Então, e assim, o que eu acho mais lindo dessa área que eu trabalho, que é realmente o que me encanta, é o quanto é importante conjugar a estratégia de treino com a estratégia de alimentação. Perfeito. Então, qualquer dieta vai funcionar, depende de para quem, em que momento, que treino você está fazendo. Então, se você vai começar uma abordagem cetogênica, tem que conjugar o treino adequado. O treino tem que ser um treino de força, voltado para potência, na verdade, volumes baixos, para não gerar estresse no corpo. Porque senão você vai liberar hormônios que são catabólicos e você vai acabar dando um tiro no pé, que é perder massa magra. A gente não consegue perder muita gordura, como também não consegue ganhar muita gordura em pouco tempo. Eu ganhei 3 quilos no fim de semana. Não ganhou 3 quilos de gordura no fim de semana. Você está com retenção de líquido, comeu mais sódio, né? Comeu mais besteira, comeu na rua. O que você está falando, Flavinha, agora que a galera que assistiu a live do Léo Mata aí, vocês podem observar, gente, que um veio de um caminho, o outro veio de um caminho, e vocês estão chegando agora num ponto que é um ponto chave. Vocês estão falando a mesma coisa por ângulos diferentes, mas é a mesma coisa, Não existe o milagre do emagrecimento Não existe. Não tem, né? Essa não coisa existe. do 10. Coisa vai muito gradativa, né? De uma forma saudável. E eu posso dizer, assim, você tem estratégias que te emagrecem rápido e de uma forma temporária. E você precisa sempre... Eu não sou contra dietas radicais por períodos curtos para quem precisa. Seja por questão de saúde ou até por questões de vaidade, por uma viagem, por uma festa. A questão é que isso não faça mal à sua saúde, que você conjugue isso com o seu exercício e que você tenha claro em mente que vai emagrecer 3, 4, 5, 10, 12 e isso não vai solucionar os seus problemas. Tá? Porque o ganho de peso, a obesidade, o sobrepeso são doenças crônicas. Não tem, infelizmente, uma cura e uma salvação. Todo mundo que está magro e já foi gordinho está em controle, não está curado. É fato, né? Então, fez a sua estratégia otimizada para perder um pouco mais de peso, precisa traçar a estratégia de manutenção. Tem que traçar uma estratégia de manutenção. E o que eu vejo no meu dia a dia é que as pessoas que têm um bom sucesso numa composição corporal adequada são pessoas que têm bons hábitos, tanto de alimentação, estratégias e de treino de longa data e regularidade. Então, a regularidade é absolutamente fundamental. Ache um exercício que te dê prazer, que você goste de fazer, que você consiga manter-se fazendo. E ache uma estratégia alimentar que se adapte ao seu dia, aos seus hábitos, às suas preferências, para que você consiga se manter fazendo. Porque o segredo do sucesso, o segredo de você se sentir bem, de você estar bem, é a regularidade. Exatamente. Esse é um ponto, assim, absolutamente importante. Até porque não adianta ficar saudável um mês, ou saudável com a glicose boa 3 meses, ou com colesterol bom 3 meses e um ano avacalhado. Não adianta ficar magra um mês, 2 meses, uma festa e depois engordar tudo.
Isso não é vantagem nem para a saúde, nem para a cabeça. É o que a galera acaba fazendo muito, né, família? E que eu até não acho tão ruim, assim, o cara, minha filha vai casar daqui a 6 meses. E aí faz o projeto de casamento, tudo funciona bem, perde peso, né? Chegou no casamento, alcançou o objetivo, traça outra. Com certeza. Não, isso é outro ponto muito legal, assim. Aí tem a ver, eu acabei não falando, né? Tanta coisa para falar, mas eu também fiz a minha formação em Lifestyle Medicine, que é a ciência que estuda hoje comportamento de estilo de vida. É o que assim. eu amo hoje. A gente sabe já muita coisa sobre metabolismo, sobre alimentação e sobre treino. E a gente precisa hoje aprender, isso nós também, todos, a implementar. A gente já tem muito conteúdo e a gente precisa implementar e implementar mais. Então, quando a gente pensa assim nessa questão de lifestyle, uma coisa que é absolutamente fundamental para tudo, inclusive para a longevidade, é ter objetivo. Então, a gente sabe que pessoas longevas são pessoas que têm objetivo na vida, seja do que for. E para emagrecer ou para hipertrofiar, também. Então, trace objetivos a curto prazo. Não pensa assim, eu quero perder 20 quilos. Você vai demorar um ano e meio para ficar feliz com o seu objetivo. Exato. Pensa assim, eu quero perder 5. Você vai em 2 meses, 3 meses, tá feliz. E aí você pensa, vou perder agora mais 3. Ou então eu quero entrar na calça um número a menos. Depois você vai ganhando pequenas retribuições, pequenas felicidades ao longo do seu trajeto que vão te realizando, porque é uma troca. Dieta e treino, veja bem, eu amo vir para academia, eu amo o Beto, mas é claro, rouba 1h30, 2 do meu dia, rouba tempo com os meus filhos, me faz suar, ficar ofegante, sentir dor. Então, você tem que ter o prazer da recompensa, né? Seja em resultado, seja na satisfação daquela exaustão pós-treino, que quem treina sabe muito bem como é que é. Então, trace metas curtas e vá sempre mudando as suas metas. Por exemplo, acabou uma corrida de 5 km, já pensa na próxima. Acabou uma de 10, pensa na próxima. E pense na manutenção. Como a manutenção ela tem que ser uma estratégia tão buscada quanto o emagrecimento. Tá? Tem uma questão legal fisiológica sobre isso, é que alguns estudos já mostram que é pior para a saúde você ficar emagrecendo. Claro que quem flutua 2, 3, 4 quilos, não é disso que eu estou falando. Isso é normal. Ganhar 2 quilos no fim de semana, com o que se come, que não é gordura, é líquido, é normal. A gente se permite mais, a gente tem a questão social e tem que ter outros prazeres na vida. Tem que ter a questão social com o marido, com amigos, que isso traz outros benefícios para a saúde, né, Beto? A neurociência mostra isso. Fala muito disso. Então, não é dessa pequena flutuação que eu estou falando, mas quem flutua assim 10, 15 quilos, sabe, faz um projeto, usa remédio que eu não questiono, eu prescrevo, eu acho que tem indicação, a obesidade é uma doença, mas acaba, aí não faz uma manutenção e volta 10, 15 quilos. Cada vez que a gente emagrece, por mais que seja muito bom para o corpo estar mais magro, durante o processo, a gente está quebrando essa gordura e jogando gordura na corrente sanguínea para o fígado metabolizar e para o músculo metabolizar. E essa passagem da gordura na corrente sanguínea, ela é maléfica. Então, o emagrecer é bom, mas o processo é custoso para o corpo. Então, cada vez que você emagrece e depois reganha, emagrece e depois reganha, você está jogando ácido graxo na corrente sanguínea para emagrecer e para reganhar. Então, é melhor uma pessoa ficar acima do peso de uma forma estável do que ela ficar flutuando 10, 15 quilos, entendeu? Para a saúde. O que mais? Pô, não, tem os suplementos ainda nem neles. Cara, tem suplementos e tem algumas questões em relação à alimentação também. Assim, eu acho que vale a pena a gente vir para esse lado um pouquinho da alimentação, claro, porque eu acho que é mais presente na vida das pessoas. Lógico. A gente hoje tem um vilão e tem um herói. E o vilão já foi herói, o herói já foi vilão e a coisa... Deixa eu tocar nesse ponto contigo, Flavinha, porque a galera precisa ter essa informação para passar para os alunos. Hoje o vilão é o leite e hoje o herói é o ovo. Acho que, porra... não é assim. Então, eu quero o teu ponto de vista com relação a isso. O leite é vilão e o ovo é herói, porque as pessoas hoje comem... Tem a galera que come 10 ovos. Sim, e não é e bom. Tem a galera que não pode sentir o cheiro do leite. Então, vamos lá. Esse é um assunto maravilhoso, palpitante e ainda em transformação, tá? Tem ciência para todos os lados. Muito, né? Muito. E tem ciência para todos os lados. Falavam antigamente que se você comer 2 ovos por dia,
se aumentar o teu colesterol, tu vai morrer 20 anos mais cedo. O que acontece? Vamos lá, que tem bastante assunto assim, polêmico mesmo, e polêmico real. Tem artigos bons para os dois lados. A problemática do ovo é que uma gema tem em torno de 230 gramas de colesterol, tá? E aí fazia-se uma associação imediatista. Você tem colesterol alto, não come colesterol, tá? Então o ovo era absolutamente vilão, como o coco também era vilão. E aí, ao longo dessa troca, tira-se a gordura, tira-se o colesterol, que não é uma gordura, é um éster, tira o colesterol, tira a gordura, que vai melhorar o colesterol. A gente viu que as pessoas só pioraram o colesterol e só infartaram mais, porque tiravam a gordura e botavam carboidrato. Esse foi o problema, tá? E aí, recentemente, tem vários artigos mostrando que o consumo de gordura saturada, que é a gordura animal, tá? O coco também é saturado, mas é vegetal. O consumo de gordura saturada em excesso, associado ao carboidrato de absorção rápida, fazem um estímulo para que o fígado produza colesterol. E nós produzimos em torno de 85% do nosso colesterol. Só 15% é que vem de fonte alimentar. Olha isso. E aí, com esses estudos, por exemplo, tem um estudo maravilhoso do New England, em 2002, que comparou dieta mediterrânea, dieta baixa em gordura e dieta cetogênica alta em gordura, e foi a que mais reduziu o colesterol, foi a cetogênica alta em gordura, porque reduziu muito o carboidrato e parou o estímulo para o fígado produzir colesterol. Tá? E aí isso começou a mudar, e a gente sabe que não é o consumo do colesterol que aumenta o colesterol, e aí o ovo virou mocinho. Hoje, a gente tem uma outra questão importante. A gente sabe que tem uma substância que é a TMAO, que ela é produzida pelas TMAO, é um palavrãozão abreviado, que ela é produzida pelas bactérias do intestino quando a gente consome muita carne vermelha e também ovo. E o que é interessante? Essa proteína, a gente não sabe exatamente ainda, mas ela tem uma forte associação com doença cardiovascular. A gente não sabe se ela tem uma relação de causa e efeito, mas a gente sabe que pessoas que têm uma TMAO sanguínea alta têm maior incidência de doença cardiovascular. E aí, o que a gente sabe? Quem consome proteína animal com muita frequência produz muita TMAO. Quem consome pouca carne animal e de repente vai numa churrascaria e come muita carne animal, não produz tanta TMAO. Então a regularidade do consumo excessivo é o que seria o prejudicial. O que eu sempre falo, e eu acho que por mais que eu ainda seja jovem, ainda tenha muito para estudar, isso eu acho que eu não vou mudar minha opinião. A virtude está no meio. Claro que a gente tem casos de saúde importantes e que a gente precisa ser radical, mas de uma forma geral, a virtude está no meio. Então, o ovo é uma excelente fonte de proteína? A gema não é um problema? Não. Ela tem mais colesterol e tem mais gordura, mas, por exemplo, a gema é uma das fontes que a gente tem de ômega 3. Pequeno, mas tem ômega 3. A clara, que é a albumina, é uma fonte proteica ótima, tá? Mas a monotonia da dieta não é legal. Então, assim, eu só como ovo de manhã, omelete de noite, ovo de tarde, não é legal, né? Como também, eu só tomo whey, não é legal. A gente sabe que tem uma estratégia para hipertrofia, que é de você consumir 20 gramas de proteína 4 vezes ao dia, né? Uma carne no almoço, uma outra carne no jantar, um ovo numa outra refeição, um whey protein em outro momento. Isso é legal. Mas você pode fazer isso com fontes vegetais de proteína, e principalmente variando a fonte proteica, tá? Então, em relação ao ovo, ainda saiu recentemente uma revisão grande mostrando que até tem uma associação com doença cardiovascular, mas tem outras que mostram que não. Se perguntar hoje do que eu estudo, o que eu acho é que não tem, depende do que você usa para substituir, tá? Agora, eu não sou a favor da monotonia alimentar, de comer 10 ovos por dia. Isso não é nem razoável, nem fisiológico, a gente imaginar que isso seria uma coisa natural, não é. Então eu não sou favorável a essa abordagem, mas essa é a questão do ovo. Em relação ao leite, a questão ainda é mais complexa, porque a questão do leite envolve também a qualidade do leite que a gente tem. Ótimo. Então esse é o ponto, tá? As proteínas do leite, elas são as proteínas que hoje dão mais alergia alimentar, alergia, não é intolerância, é alergia mesmo, na espécie humana. Muito provavelmente porque nós somos muito expostos à proteína do leite.
né? Bebezinho desmama, em vez de comer frutinha, carninha, fórmula com leite, né? Quantas vezes ao dia? Todas, 6 vezes ao dia desmamar cedo. Então é muita exposição à mesma proteína que não é nossa, né? Como, por exemplo, as pessoas substituem leite de vaca, claro que dá muito mais alergia, por proteína de búfala. Aí toma leite de búfala, queijo de búfala, requeijão de búfala. A gente também não é búfalo, então essa monotonia é que gera essas intolerâncias alimentares. Alergia não, alergia você tem ou não tem quando faz uma primeira exposição e nas subsequentes é muito pior. Então realmente, por exemplo, crianças asmáticas, quem tem quadro de rinite alérgica muito persistente, vale a pena investigar e vale a pena fazer uma exclusão. E aí a gente separa a proteína do leite em leite mesmo, e aí a gente, se puder, fazer um leite da vaca que pasta, que não toma antibiótico o tempo todo, porque vaca que fica para extração do leite, né, fica sempre tendo mastite, então elas tomam muito antibiótico, né? A questão não é nem só o hormônio, porque o hormônio não passa muito, mas o antibiótico sim. E se a gente conseguir uma vaca que paste, que não fique o tempo todo confinada, tirando leite, um leite orgânico, tudo bem. Mas acaba que as empresas grandes que fazem leite não fazem dessa forma. Então a qualidade realmente, infelizmente, não é ótima. E a gente tem os desdobramentos dos produtos derivados do leite, como o iogurte e os queijos, que são melhores, porque o iogurte passa por um processo de fermentação com as bactérias e ele tem 2 ganhos. Tanto a fermentação parece consumir um pouco essas questões tóxicas, diminuir um pouco as questões tóxicas associadas ao leite, como os ácidos liberados com a fermentação, a gente já sabe que são muito benéficos para a nossa saúde, para a flora intestinal. Então o iogurte, ele pode sim ser uma boa estratégia nutricional, apesar de ter proteína do leite. Como os queijos também. Os queijos, por exemplo, a gente sabe que tem o que a gente chama de paradoxo francês. Os franceses, eles têm baixa incidência de perda de massa óssea e baixa incidência de doença cardiovascular e de colesterol alto. Eles consomem muito queijo e eles são magros. Então a gente chama isso de paradoxo do queijo, né? Do paradoxo francês. Mas eles comem queijos mais duros, mais amarelos, que tem muita vitamina K2, que é ótima para o metabolismo cardiovascular e ósseo, e em pequenas quantidades, né? E sempre variando. Então, se você perguntar hoje, na verdade, isso eu realmente acho que não vou mudar, é muito ruim a gente taxar os alimentos como mocinhos e bandidos, né? Ótimo. Depende de para quem e depende de qual quantidade. Claro, uma pessoa que coma pão com queijo e Nescau, pão com queijo e Nescau o dia inteiro vai ser péssimo, péssimo, né? E aí vou entrar numa questão de saúde que não tem exatamente a ver com emagrecimento, mas já que eu falei sobre isso, se a gente puder hoje eleger a estratégia melhor associada a uma boa saúde, uma prevenção de doença, é o consumo regular de frutas, legumes e verduras em natura, ricos em fibra, tá? Então, quando a gente pensa assim, mas eu não quero virar vegetariano, tudo bem, não precisa, não pensa no que você vai ter que deixar de comer, pensa no que você tem que inserir. Ótimo. Pensa no que você deve comer. E essa é uma estratégia. A gente sabe que quem consome 5 vezes ao dia, não é tão fácil assim, 5 vezes ao dia frutas, legumes ou verduras, tem uma incidência menor de doenças crônicas. Se além dessas 5 vezes você conseguir inserir 9 a 11 tipos diferentes, por exemplo, uma fruta no café da manhã ou 2 frutas em quantidade menor, 2, 3 legumes, né, uma verdura no almoço, uma fruta no lanche, enfim, for distribuindo, se você conseguir chegar a 9 a 10 a 11 porções ao dia, você chega a ter 46% menos risco de doença coronariana, diabetes. Então, é muito impactante o poder que os alimentos vivos e in natura têm na nossa saúde. E a gente acaba consumindo muito mais produtos alimentícios, né, que são derivados da indústria, como o pão, o leite que já vem da indústria, do que um alimento vivo. Então, isso é importante, assim. Se você tem dificuldade em cortar algumas coisas que você gosta muito, comece inserindo coisas que são importantes para a sua saúde, uma proteína de boa qualidade, frutas, legumes e verduras, tenta manipular o mínimo que você puder os alimentos, processar o mínimo que puder o que você consome, porque além de você ter nutrientes, uma riqueza de nutrientes, uma variedade de nutrientes ali que são antioxidantes, que ajudam a até eliminar as fibras, ajudam a eliminar toxinas que a gente absorveria pelo intestino e elimina nas fezes. Você fica mais saciado com as fibras e acaba comendo, se adaptando o paladar a comer menos os produtos alimentícios, que tem muita química. Saiu um estudo agora, tem coisa de 1 mês e pouco,
mostrando associação com doença cardiovascular de um estabilizante que tem no pão integral. Então não é só o glúten, não é só o índice glicêmico, é a química que a indústria coloca ali para que aquele pão dure um mês no mercado, porque senão dá prejuízo. Né? Se a gente pega um pão que a gente faz em casa, ou se a gente pega uns pães de marcas muito boas, aí eu posso falar, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse com comercial com ninguém, mas um pão do Bento, um pão com arte, que são absolutamente artesanais, ficou fora da geladeira. Se eles ficarem fora da geladeira, em 2 dias eles estão estragados, porque eles são ricos em nutrientes e são pobres em química. Perfeito. Agora você pega um pão industrial, ou pega um McDonald's, como a Nina, minha amiga, já está comemorando o 3º ano do Big Mac, que fica no consultório dela e que nem fedor tem tanta química ali que nem bicho quer. E a gente põe isso pra dentro, né? Nós somos os pensantes, a formiga não quer, a barata não quer, nós que somos os pensantes comemos, não faz sentido. Pô, Flavinha, não, incrível. Cara, sério, aula, que aula, né, galera? Que aula. Bom, vamos fazer o seguinte, a galera tem umas dúvidas ali, vamos abrir as perguntas agora. Tá ótimo. Tá, acho que já tem até uma perguntinha aqui que eu vi. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá então, gente. Tô com a Jéssica Costa aí, Jéssica lá de Friburgo. Oi, Jéssica. Ela fez uma pergunta aí. Aumento de TGO/TGP pode estar relacionado aos carboidratos. E aí? Então, pode. Quem tiver pergunta, gente, manda aí. Vamos aproveitar, Flavinha, aí. A gente tem uns 10 minutinhos aí. A TGP é uma transaminase exclusiva do fígado. A TGO é uma transaminase que tem no fígado e tem em outros órgãos, tem nos músculos também, tá? Então, a TGO ela pode aumentar em exercício extenuante, em privação de carboidrato por lesão muscular e se você fizer uma restrição muito importante e tiver uma sobrecarga que gere também um desgaste hepático, porque o fígado, vamos lá, o fígado ele tem esse efeito de primeira passagem, ou seja, tudo que a gente come pela boca vai para o sistema porta e vai para o fígado. E tudo que a gente precisa depurar, ou a gente elimina na urina ou depura no fígado, né? Que é a detoxificação que o fígado faz. Então, se você por algum motivo, uma sobrecarga proteica, por uma restrição associada a um exercício extenuante, gerar uma sobrecarga hepática, você pode sim ter aumento de transaminases. E a gente vê isso bastante em atletas que fazem exercício, atletas profissionais mesmo, que aumentam muito o CPK, que pode ser um marcador, né, de overtraining, na verdade é um marcador de bom treino, porque um treino bom aumenta mesmo o CPK. Mas se ele for extenuante demais, você pode ter um aumento de TGP e se gerar uma sobrecarga hepática por conta dessas depurações necessárias, pode até chegar a ter um aumento de TGO. Mas o aumento de TGO ele merece ser mais bem investigado. Não, ótimo. Tá? Show! Foi, Jéssiquinha. Deixa eu ver aqui, galera. Eu sabia que a vida não era só comer batata, doce e ovo. Vamos ver. Ótimo. Aqui, ó. Cara, a Lu levantou uma questão, mas deixa eu ir direto aqui no Parola. Grande Parola, lenda viva lá da Érico Veríssimo. Pô, a pergunta clássica é assim, Parola. Ele tá perguntando o seguinte, Flavinha, é importante comer de 3 em 3 horas? Isso é maravilhoso. Excelente, Parola. Como é que eu não pensei nisso? É muita coisa. Eu pensei em outra coisa que eu vou falar também sobre balanço energético, mas é muita coisa. Vamos focar nessa. Essa de 3 em 3 horas é muito legal. Por quê? Porque sempre se falou que para emagrecer é importante comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque em torno de 10 a 15% do que a gente gasta de energia, né? E aí acaba entrando nesse assunto da balança, que a gente acredita que emagrecer, quer dizer, até certo ponto o fundamental é desequilibrar a balança entre o que se come e o que se gasta, comendo-se menos e gastando-se mais, tá? Esse é um ponto e é verdade. Não é só isso, mas é verdade. E aí, toda vez que a gente come, 10 a 15% do que a gente gasta em 24 horas é o que a gente chama de efeito térmico dos alimentos. É o quanto o corpo gasta para digerir o que a gente comeu. É o estômago mexendo, o intestino mexendo, é a enzima que está absorvendo alimento, né, o músculo processando. O Alan Baixo fez uma live que ele mostrou o modelo, como é que eu não esqueci o nome agora, TG alguma coisa, ele mostrou lá que realmente esses processos são bem importantes para o nosso metabolismo. Importantes e complexos, chegando até 15% do gasto total do dia. Então, acreditando-se no efeito térmico dos alimentos, e ele é real,
Se comer de 3 em 3 horas, você está otimizando, ativando, digamos assim, o seu metabolismo. Esse é um motivo da estratégia. O segundo motivo é que se você... Rapidinho, Flavinha. Galera, a gente está encerrando a live aqui, a gente vai reiniciar a live porque o tempo está acabando. Fiquem aí, por favor, hein? Rapidinho, não sai que a gente vai completar. É legal. Vamos lá. Espera só a galera voltar rapidinho. A gente chegar nos 10, 15 ali. Pô, passei batido nessa pergunta de 3 em 3 horas. Tem várias boas. Não, deve ter muito assunto. É muita coisa. Galera voltando aí, boa. Vamos lá, galera. O pessoal voltar para eu começar a voltar a responder. Chegar a 15 ali, a gente vai. Negão, tamo junto, Negão. Tô doutor aqui, Negão. Bom, acho que a gente já pode ir, Flavinha. Vamos, então. Depois vai ficar gravado aqui, a gente manda o link pra galera. Vamos lá. Então, um dos motivos é a questão do efeito térmico dos alimentos. O outro motivo é que se a gente come a cada 3 horas, quando você vai fazer uma grande refeição, você não está faminto e geralmente não erra nas quantidades das grandes refeições, né? Se você faz pequenos lanchinhos, você fica menos faminto para as grandes refeições. Enfim, isso pensando em emagrecimento, tá? Só que a gente sabe hoje que também o comer sem fome não é interessante, porque o corpo ele se autorregula. E se ele estiver em privação de energia, ele vai sinalizar fome para você. Então, se você está num momento em que você não tem alguma fome, provavelmente seu corpo está dando conta da energia que ele está gastando e você não precisa comer, tá? Exceto em situações muito específicas. Então, por exemplo, pessoas que têm um problema importante digestivo. Se elas comerem de 3 em 3 horas, o alimento tampona o ácido do estômago e diminui as crises de dor, melhora o funcionamento intestinal. Então, para essas pessoas pode ser uma estratégia, não é fundamental, mas pode ser uma estratégia. E para indivíduos muito catabólicos, esses que eu comentei, que tem uma facilidade muito grande, normalmente, são as pessoas longilíneas, né? Que a gente vê um ângulo external muito agudo, tem muita dificuldade em ganhar massa magra. Para esses indivíduos, se eles ficarem mais do que 4 horas em jejum, normalmente eles estão catabolizando. E aí, para essas pessoas, torna-se mais importante o consumo de algum alimento a cada 3 horas. Tá? Pode ser sólido, pode ser comida e pode ser líquido, não faz diferença para o corpo, desde que você faça que é a melhor combinação carboidrato com proteína ou estratégia gordurosa boa, se for a abordagem a estratégia daquela pessoa. Tá? Então não é fundamental, mas para algumas pessoas pode ser importante sim. Ah, show de bola. Cara, deixa eu passar uma pergunta da Lu aqui que passou batida, a Luciana Gatti. Sumida, hein, Lu? Tem que voltar aqui no citar, cara. Ela falou a respeito da pasta de amendoim, Flavinha. Que é hoje um dos alimentos que realmente quer ficar rico, cria uma marca de pasta de amendoim. Então, as oleaginosas, né, que são as sementes gordurosas, amendoim, castanhas, nozes, avelãs, amêndoas, elas são cada vez mais associadas a uma boa saúde, uma prevenção de doenças cardiovasculares e crônicas, tá? Então, elas são interessantes sim, porque elas são ricas em fibra, elas são ricas em gordura, que é o ômega 6 da família 1, que é uma gordura anti-inflamatória, uma gordura boa, e elas têm proteína, não muito, mas tem. Então, quando você faz a pasta, que você ainda concentra mais, você consegue ter 10, 12 gramas de proteína, às vezes, com pasta de amendoim. Só que você está colocando gordura também. Se for uma estratégia da sua dieta ter esse conteúdo de gordura, ótimo. Principalmente à noite, quando você vai, né, quanto menor a intensidade do que a gente faz ao longo do dia, mais a gente consome gordura. Numa caloria baixa, porque você está em repouso, mas é mais gordura. Então, às vezes, uma estratégia pós-treino, se for noturna, ou uma da tarde, quando você busca saciedade, porque a gordura dá muita saciedade, pode ser interessante sim. O único problema do amendoim em uso repetido é porque o amendoim ele tem mais contaminação com aflatoxina, que é uma toxina que pode acometer, né, as oleaginosas e mais o amendoim. Então, o uso repetido do amendoim também não é interessante. E uma outra, quer dizer, o repetido, né, o excesso de sempre, pode ser usado 2, 3 vezes na semana tranquilamente. E uma outra coisa em relação à intolerância alimentar é que, por exemplo, hoje tem sido mais
descritos casos de intolerância alimentar à proteína da amêndoa, por exemplo. Então, toda a monotonia alimentar, todo dia eu como pasta de amêndoa. Não é amendoim por causa da aflatoxina, mas é pasta de castanha. Sempre a mesma coisa, é pior para você. Se você puder variar, é melhor. Tá? Mas as pastas de oleaginosas são uma ótima opção, tanto de gordura boa, fibra para a saciedade e um pouco de proteína vegetal. Ótimo, show de bola. Deixa eu fazer a última aqui, Flavinha. Então, ó, cara, o Diogo Teixeira, né? Ele está pedindo para a gente repetir, para você repetir sobre ingerir carboidratos complexos no pré-treino versus hipoglicemia. Ficou com dúvidas sobre o pico de insulina para baixar a glicemia sanguínea, resultando em hipoglicemia durante o treino. Você consegue dar Claro! Então, o nome disso, Diogo, é hipoglicemia reativa, tá? E aí vale uma ressalva legal. Quanto mais fibra tipo 1 tiver o seu atleta, o seu cliente, menor o risco dele fazer hipoglicemia reativa, tá? Porque são fibras que rapidamente pegam a glicose e não deixam flutuar tanto a glicose sanguínea depois da ingestão do carboidrato. Então, como é que funciona o metabolismo normal, independente de exercício, do carboidrato? Toda vez que a gente consome um carboidrato, ele vai absorver e ele vai aumentar a glicose do sangue. Quanto maior o índice glicêmico e quanto mais puro ele for, mais rápida vai ser essa absorção, tá? E aí mais alta vai ser a flutuação da sua glicose. Toda vez que o pâncreas percebe uma flutuação da glicose para alta, ele gera o estímulo para liberação de insulina, porque a insulina vai expor o GLUT4 e aí você vai ter o consumo de glicose para virar energia. O que é importante na somação desse efeito com o exercício? O exercício físico, por si só, independente da insulina, ele é um estímulo para a exposição do GLUT4. Então, quando você faz uma refeição de índice glicêmico muito alto, pré-treino e começa o exercício, você aumenta a glicose, aumenta a liberação de insulina, a glicose cai um pouco, não cai drasticamente, mas cai um pouco, porque ela aumentou o consumo muscular. E aí, com o exercício, você aumenta mais a exposição de GLUT4 e ela cai um pouco mais. Então, você faz uma flutuação para menos de glicose que impacta na performance, né? A pessoa rende mal. Às vezes faz até uma hipoglicemia mesmo e faz uma questão, um desânimo, né? Então, o atleta que fala para você, o seu cliente, que se alimenta mal, se topa de brigadeiro e vai culpado treinar depois, e que fica meio enjoado, meio fraco no início, ou meio desanimado no início do treino, provavelmente é isso. Então isso é legal na prática mesmo, porque é uma estratégia que a gente vê, principalmente adolescente, assim, ou mulherada que gosta de doce, dá uma errada, faz uma jaca, e aí morre de culpa e vai pra academia se matar. Então é horrível, porque o risco de você fazer essa hipoglicemia reativa é maior. E atleta de performance é ruim, porque nesse período ele cai performance. Então, sempre evitar a quantidade maior de carboidrato de absorção rápida no pré-treino. Aí eu vou só pincelar uma coisa interessante. Hoje a gente já sabe que o bochecho de carboidrato, só o contato de carboidrato na cavidade oral já estimula receptores que ligam o seu cérebro, que a gente chama de feed forward, né? Já estimula o cérebro para preparar para o exercício. Então, o ideal é, por exemplo, antes de uma competição, comer um carboidrato de absorção lenta, bochechando, com fibra, então come antes, umas 2 horas antes, 1 hora antes, que é o tempo da refeição pré-treino, e imediatamente antes da largada, bochecha com Gatorade ou bota um gel na boca e cospe, porque isso já vai ativar suas áreas cerebrais de melhora de performance, sem você ingerir e fazer essa flutuação de glicose. Então essa pode ser uma estratégia legal. Nossa, sensacional. Muito legal, né? Porra. Muito bom. Vai ter a galera comprando Gatorade, bochechando. Pra bochechar. Pode ser mel. Deixa eu fazer a última aqui, Flavinha. Essa aqui acho que é bate-pronto, aquela respostazinha bem rápida. Não, mas tranquilo. A Cíntia lá de... Pô, Cíntia, saudade, Cíntia. Quantos tipos diferentes de frutas podemos comer durante o dia? Então, você deu uma... 3 a 5. 3 a 5. O ideal é 3 a 5. Claro, uma pessoa diabética ou que está com triglicerídeo muito alto, momentaneamente a gente pode retirar, ou numa estratégia cetogênica, retirar também. Mas, de uma forma geral, a recomendação padrão para todo mundo, 3 a 5.
evitar os sucos, porque eles diminuem a quantidade de fibra e aumentam a concentração do carboidrato da fruta. Então, o mínimo de processamento possível. Tentar a fruta in natura, 3 a 5 ao dia. Bom, vamos lá, tem mais uma aqui. Pode, Vamos aproveitar, cara. Galera, hoje tem... Brincadeira, hein? Que aula. Ó, doutora Cris Mendes. Tá bem, doutora? Tá viva aí? Tá viva aí, Cris? Treinar em jejum. Treinar em jejum, a perda de rendimento, a gente falou disso aqui, mas... Então, vou resumir. O treinamento em jejum, primeiro ponto é a intensidade. Tem que ser uma intensidade leve a moderada, senão tem aquela liberação dos hormônios de estresse, tá? Mas ele pode ser feito, ele é seguro. Durante o treinamento em jejum, você tem uma queima maior de gordura. E infelizmente, durante o treino em jejum, você tem uma perda maior de massa magra. Só que a grande questão é, tanto a perda de gordura quanto a perda de massa magra são irrelevantes num processo geral, seja de hipertrofia, de emagrecimento. Então, é pouco relevante metabolicamente o treino em jejum. E o que acontece? A não ser que você queira estimular a MPK, como aquele train low que eu falei, 1 a 2 vezes na semana de baixa intensidade, tá? Aí pode ser uma estratégia. Mas como o grande otimizador de perda de gordura momentânea, não. O grande problema do treino em jejum é que, efetivamente, se o seu treino for de moderada a alta intensidade, como eu já comentei aqui no início, Cris, a alta intensidade ela requer mais o metabolismo do carboidrato, do glicogênio e da glicose. E aí o treino em jejum faz sim você perder performance na intensidade. Então você poderia gastar 400 calorias num treino, seja do que for, porque você faz com mais intensidade, e você só consegue gastar 250 porque você fez aos trancos e barrancos, porque não está alimentado. Claro que isso é individual, tem pessoas que treinam em altíssima intensidade, bem, em jejum, vão sofrer as consequências dos hormônios contra-regulatórios, mas aguentam. Mas a maior parte das pessoas não rende igual. E aí é um tiro no pé, porque a queima calórica durante o exercício é super importante para a saúde. É assim que a gente mede, a gente deve gastar pelo menos 2.000 calorias por semana, como objetivo básico de saúde. Então, você fazer um treino que você poderia fazer muito melhor, fazer ele pior, porque você não está alimentado, é melhor comer alguma coisa na véspera e logo antes. Show de bola. Pô, Flavinha, cara, não tem nem palavra para te agradecer aí. Galera pirou aqui com a tua live, pirou com a tua aula. Maravilhoso, né? Gente... Tô suspeita porque amo. Porra, olha, sinceramente, eu saio daqui hoje feliz, cara, porque acumular tanto conhecimento em tão pouco tempo é absurdo. Obrigado. Bom, né, Beto? Cara, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Obrigada a vocês que no sábado de manhã estão aqui, né? Ó, gente... compartilhando com a gente, discutindo temas tão legais. Ó, a galera mandando aí, isso... O bochecho do Gatorade, exatamente, aí, ó, atualizado. Onde é que você atende, Flavinha? Fala pra galera aí. Eu atendo aqui no Rio, aqui na Barra, eu atendo no Barra Shopping, na All Clinic. E Ipanema, eu atendo e coordeno a Care Club, que é uma clínica de medicina esportiva que tem em São Paulo há 8, 9 anos. Muito interessante, bem completa, que a gente tem várias abordagens, tanto para bem-estar, saúde e performance. Care Club ou All Clinic, Ipanema e Barra. Então, tem algum curso agora marcado não, né? Porque a Flávia palestra Brasil inteiro também, gente. Eu vou dar uma aula agora em agosto no curso de medicina esportiva do Serafim Borges. Ah, legal. Ele foi mestre da seleção, mestre do Flamengo, espetacular. Agora em agosto vou estar lá no curso dele prestigiando. Tô sempre dando aula que eu adoro falar, né? Deu pra ver. Mais uma vez, Flavinha, obrigado. Obrigada a você pelo convite, as aulas sempre espetaculares. Chuva de conhecimento, gente. Então, olha só, se você participou da campanha aí, o vídeo está gravado, a gente vai enviar já para você. Já não, porque o YouTube demora a eternidade para carregar, mas eu acredito que entre amanhã e depois de amanhã. E você vai poder ver quantas vezes você quiser depois e, enfim, fazer as suas anotações. Mas, repito, cara, isso aqui é um privilégio que vocês estão tendo, você assistir essa mulher falando aqui na tua telinha, sábado de manhã, deitadinho no sofá, mano. Isso aí é onda demais. E é isso, gente. Vamos com tudo, o final de semana tá só começando, obrigado aí. E Flavinha, mais uma vez. Obrigada, é fenômeno. Foi ótimo. Acabou de treinar comigo e veio pra cá. Valeu, galera.